Todos nós conhecemos gente, e é fatal. Toda pessoa muito moralista, muito, nossa, onde você vê o pecado, rouba culto, nossa senhora, sexo, toda pessoa, isso aí é sinal claro de desequilíbrio sexual. Um dia eu falei isso, gente, aqui no estudo, referindo ao excesso de pudor. Ai, meu Deus, roupa escandalosa no terreiro. Nossa, virou um alvoroço, né? Aquela confusão. E eu falei, ó, vocês tratem de cuidar dos desequilíbrios sexual de vocês, porque isso não é normal. E aí, surtaram comigo, né? Vocês lembram do episódio? Nossa, surtaram. Gente, mas isso não tem, é fatal, porque não é normal. Você pode até não, sei lá, achar meio desagradável, ou certas situações você, né, tá, não concordar, mas você não fica tão alterado. Então, essas pessoas que demonstram assim, nossa, meu Deus, se combate, meu Deus, não pode, não vai pecado, não sei o quê. Você pode ter certeza que algum desequilíbrio oculto nesse espírito tem. Às vezes não é nem oculto, né? Às vezes a pessoa é desequilibrada mesmo, quem convive, né, no íntimo, na intimidade da pessoa, conhece aí os desequilíbrios. Então, é assim, isso é muito evidente. Então, duas coisas: tratar a sexualidade como algo normal, natural. Não, e isso não quer dizer que é putaria, tá? Desculpa a palavra. Isso quer dizer para não banalizar o sexo, mas também não tratar como, ai, errado, não pode, não deve. Então, isso, o nome disso é equilíbrio em relação ao sétimo sentido. Então, toda vez que o autor se refere ao sétimo sentido, é o sentido sexual, tá? Então, e a responsabilidade que nós, pais e mães, temos em corrigir os nossos filhos. Não pode, gente, deixar o filho fazer o que quer e achar que ele é o ser mais maravilhoso do universo, que ele não tem defeitos. Isso aí é se omitir. Cada um, gente, sabe, conhece. Todos nós temos os, né? O pai e a mãe sempre conhecem o filho que tem no íntimo, no íntimo, no íntimo. E eu tenho para todo, agora é para todo mundo, viu, gente? Todo mundo tem o pai e a mãe que precisa. Não é que merece, não, viu? Não posso falar mal com a minha mãe. Não é até a mãe que merece. No ditado popular fala, né? Cada um tem a mãe que merece. Mas não é a que merece, é a que precisa. Todos os filhos têm os pais que precisam. Entende? Precisa para aquele espírito, para aquela situação, para aquela encarnação. Aproveitem a oportunidade de ser filho, aproveitem a oportunidade de serem pais. É uma oportunidade de ouro, porque é um vínculo indissolúvel. Com raríssimas exceções de perda do poder familiar, nós não podemos dissolver esse laço. E mesmo quando legalmente você pode deixar de ser filho, né? Caso de adoção, né? Você deixa legalmente de ser filho, mas ainda assim o vínculo sanguíneo ainda continua. E ele tem um poder muito grande, entende? Aproveitem ser pai, ser filho, são oportunidades de ouro, né? Então a gente observa essas lições duras que parecem ser cruéis e a gente reflete, a gente passa a refletir em todas essas situações. Viu a situação daquele espírito. Primeiro de ficar, sabe aquela maldade? Ah, trata só das mulheres primeiro, quer se aproveitar das mulheres, olha aqui para mim, estou sofrendo. Então você vê que por trás daquela maldade tinha um descontrole, um desequilíbrio no sentido sexual que o cavaleiro viu, tá? Então, depois de dar a lição, né, nesse homem, ele cuidou dos outros espíritos e foi tratar daquele espírito que era deformado. E ela chorava, 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 chorava. Quando ele analisou o mental dela,
ele viu que aquele espírito havia, há muitos milênios, assassinado seu pai, e a sua queda foi muito grande, e somente as preces do pai impediram que ela viesse a sofrer uma transformação total. Ela era filha de um mestre da luz, um sacerdote muito querido, que vivia para sua família e seus semelhantes. Mas um dia surgiu um rapaz bonito que se encantou por ela, e ela se apaixonou por ele. Ela tinha um gênio explosivo e arrebatador. Foi contra os conselhos do pai e se entregou a ele. Como o pai proibiu o relacionamento, o cara convenceu ela a matar o próprio pai e o irmão que queriam impedir o relacionamento. E ela fez isso. Matou o próprio pai e o irmão. O amante virou marido, tomou conta do culto que o pai dela dirigia, subverteu totalmente, distorceu todo o culto que o pai dela, que era o mestre da luz, pregava, né? E ela estava tão apaixonada que se entregou àquele culto, que era, na verdade, um culto satânico, né? E anos depois, ele abandonou ela por alguém mais jovem e mais bonita. História clássica, né? E aí, esse espírito, essa mulher, ela sentia muita vergonha. Ela sentia muita vergonha, muito remorso. Ela falava, eu não sou digna do meu pai. Aí ele fala, não, filha, você tem sofrido por muito tempo e ele também. Você deve ir até ele e amá-lo como ele merece. E aí ele conseguiu, com muita conversa, muito cuidado, acalmar, devolveu ela a sua forma de mulher, né, para que ela conseguisse se recuperar ainda mais. E quando ele foi até as águas do mar agradecer todo aquele trabalho que foi feito à beira-mar, né, um lindo gênio das águas se mostrou para ele enquanto ele agradecia. E aí o gênio disse: estou vendo você aqui desde que você chegou, pescador, né? Prestou socorro a todos esses irmãos menos esclarecidos. Você me encantou com a sua paciência, coragem e senso de justiça. E ela fala, o gênio: recebo muitos pedidos de ajuda por parte dos aflitos, mas nem todos podem ser atendidos porque me faltam servidores para realizar determinadas missões. Aí ele fala: eu não tenho muito tempo, mas se a senhora me aceitar, é porque ele já está aqui de tarefa, se a senhora me aceitar como um dos seus servidores, eu vou ser imensamente agradecido. Ela fala: então tá, eu quero tê-lo como mais um dos que me auxiliam no meu ponto de força. Aí ele fala, o gênio fala, que é um gênio feminino, né? Meu guardião o procurará quando precisar de auxílio. Ele fala, como que eu vou poder reconhecer? Ele fala, ele, antes de lhe dar qualquer missão, vai te convidar para conhecer o meu reino. Só depois de conhecê-lo poderá auxiliar-me. E aí, né? Ela fala: quando já me tiver auxiliado pelo tempo que se fizer necessário, eu lhe darei uma lembrança minha. Aí ele fala: certa vez eu ganhei um presente de uma sereia encantada, que era Salete, né? Foi o presente dela, que era a estrela, né? Que me devolveu a vida num tempo em que eu já não tinha motivos para lutar por ela. Aí o gênio diz: quando eu lhe der o meu presente, terá motivo suficiente para sorrir sempre e jamais se esquecerá de minha generosidade e do meu amor pelos que amam os que sofrem nas trevas da ignorância. Ele fala: não, minha senhora, eu nada peço, só servi-la já é motivo de alegria. Aí ele fala: eu não sabia, mas o futuro ela me influenciaria de forma marcante. E eu nem mesmo percebi que seu emissário já estava ali, na pessoa do Cavaleiro do Mar, que acabara de chegar. E aí, quando ele conversa, né, explica tudo o que aconteceu ali para o Cavaleiro do Mar, eles envolvem e conduzem todo aquele grupo de espírito para o Sagrado Coração do Amor Divino, para serem alojados, tratados, né? E quando ele conta das filhas dos sete cobras, a Salete fala assim: meu Deus, 21 mil anos. Ela fala assim: sim, mas só mesmo você, para ganhar a confiança de um ser das trevas, a ponto dele dar as filhas dele em confiança para você, né? E aí os três, depois de fazerem tudo isso, vão levar a filha do mestre Han,
Vocês imaginam quanto um espírito daquela grandeza do mestre Han, há tantos milênios, não tinha conseguido libertar a filha dele ainda, né? Então foi uma cena comovente ver o reencontro do pai com a filha. Eles também se entregaram às lágrimas, ficaram emocionados. E o mestre Han, que tinha ele como filho, né, agradeceu também. Foi uma cena marcante, emocionante, dele poder, após tantos milênios, receber a filha. E bem que o cavaleiro falou: mestre Han, uma hora eu vou te dar um presente. Ele falou: não, do mestre Han, no outro capítulo, ele fala: não, o presente que eu quero você não vai conseguir, ninguém consegue me dar. Mas ele conseguiu, né, com persistência e com inteligência, chegar naquele lugar e fazer tudo aquilo. Só que daí, gente, teve um problema mais delicado. Eles estavam lá, né, no Sagrado Coração do Amor Divino, os espíritos se recuperaram, tudo muito bom, tudo muito bem. E a Salete, depois de um tempo, falou assim: nossa, você sabe que deve estar acontecendo alguma coisa, porque as 5, né, as filhas dos 7 cobras, elas do nada, assim, estão desequilibradas, tudo de novo, caíram em melancolia, não sei o que está acontecendo. Ainda eles pensaram, falaram assim: será que elas estão com saudade do pai? Aí o cavaleiro falou: não, elas odiavam o pai, deve ser alguma outra coisa. Quando eles entraram no quarto delas, quando elas viram ele, imediatamente a vibração delas passou de melancolia para euforia. Ou seja, como ele havia sido carinhoso, conversado, perguntado, todas elas se apaixonaram por ele. Pensa num homem, gente, que eu... Ai, meu Deus do céu. Só se lasca, porque ele... E as mulheres confundem, porque ele é atencioso, ele é bravo, ele é destemido, e onde ele passa, a mulherada vai se apaixonando por ele. Aí criou uma confusão, porque aqueles espíritos eram espíritos altamente sensíveis. Lembra que ele estudou elas? Então, como é que ele ia falar sem magoar, sem desequilibrar todas elas de novo? Aí ficaram lá, ele e a Salete falou: ai meu Deus do céu, tem agora mais, além de todas as outras, tem mais essas ainda, né? Aí eles ficam lá, conseguem estudar um jeito e tentam, e conversa, estudar um jeito de dizer para elas que não é assim, elas não podem ficar com ele sem que elas fiquem desequilibradas. Aí até que a Salete leva elas para passear e começa a cantar. E elas começam a cantar junto com a Salete. Lembra que a Salete é a sereia, né? E aí, a Salete tem uma ideia. Ela fala assim: o canto vai ser uma boa forma de adaptar a linguagem antiga delas para a linguagem atual, para que elas aprendam a linguagem e ainda se distraem. Então, decidiu fazer um coral para elas, né? Então, já para elas começarem a trabalhar, se desenvolver, ficarem ocupadas. Só que nisso, elas chegam, aí o cavaleiro leva elas para um jardim, né? Que elas não tinham nome ainda, né? Aí o cavaleiro fala assim: bom, já que vocês gostam de flores, eu vou dar para cada uma de vocês o nome de uma flor. Então ficou a rosa, azaleia, lírio, margarida, girassol, flor da primavera e flor de palmas. Só que daí elas olham para ele e falam assim: olha, agora você tem que escolher uma de nós para dormir com você hoje à noite. Aí ele fala: ai meu Deus, não, não, não pode escolher, não é assim. Só que ele não podia repelir elas de imediato, porque senão elas iam cair em choro e melancolia e se desequilibrar tudo de novo. Aí ele falou: ai meu Deus, fica pensando, como é que eu vou sair dessa? Como que eu vou sair? E ele ficou enrolando, conversando com elas, enrolando. Nisso, nessa enrolação dele, para escolher uma, junta 5 na frente dele e tiram a roupa. Sim, ficam nuas. Ele fala: ai meu Deus do céu. Ele fala: para com isso. Aí ele tem que dar uma bronca nessa. Ele fala assim: põe essa roupa de volta, eu nunca mais quero ver vocês fazerem isso, senão eu levo de novo vocês para o seu pai. Aí elas, pelo amor de Deus, surtaram. Virou aquela confusão. E essas meninas começaram a chorar, e aquela confusão toda. E elas se sentiram ofendidas, porque ele não escolhia nenhuma delas. E ele falou: não, vamos fazer o seguinte: vocês nunca mais façam isso, né? Nunca mais
tem essa atitude. Eu vou escolher uma de vocês para ser a líder de vocês, para a gente conversar, mas não é nada disso que vocês estão pensando. Aí ele escolheu, ele falou, tá bom, eu vou escolher Flor da Primavera. Só que quando ele escolhe, as outras ficam felizes, comemoram. Ele falou assim, mas como que vocês, por que vocês estão comemorando? Aí elas falaram assim, a gente já sabia, né? Nós vimos que quando você se aproxima de Flor da Primavera, vocês combinam perfeitamente. Aí ele falou, como que vocês conseguem ver isso? Elas falam, não, é um poder que... Aí ele descobriu que elas tinham o poder de ver essa combinação, a sintonia entre os perispíritos, que ela falou que a sintonia às vezes combinava, mas tinham algumas falhas entre os perispíritos, mas no deles era perfeito, não tinha nenhuma falha. E ele fica altamente intrigado como que elas conseguiam ver isso. E aí ele fala para Salete e ficam os dois também querendo, na verdade, porque era uma informação que nem eles, nem Salete também, que era um espírito evoluidíssimo de luz, eles não tinham essa informação. Então, o que que eles percebem, né? Eles tinham muito que estudar com aquelas meninas. E tinham que tomar todo um cuidado para não desequilibrar elas ainda mais. Mas eles tinham muita coisa para aprender, que são certos conhecimentos que, na verdade, se perderam com essas eras. Inclusive, gente, eu não sei se a gente vai chegar a ler, é um livro muito longo, é muito complexo, mas em um dos livros do Rubens Sen, ele fala que um dos motivos, né, do extermínio, praticamente, não todo, mas de boa parte da humanidade ter sido exterminada por algumas vezes ao longo dessas eras, é porque foi subvertido, ou seja, foi dado mau uso para o conhecimento que existia. Então, todo conhecimento mágico, científico, porque, pô, eu tenho muito medo do conhecimento científico avançar e o homem subverter e usar isso contra a própria humanidade. Isso acontece, infelizmente. A bomba atômica é um desses casos emblemáticos. Há todo medo aí da inteligência artificial e etc, etc, das tecnologias. Mas, na verdade, o Rubens Saraceni fala que, além da inteligência artificial, que já existia nestas outras eras, ter sido subvertido, ou seja, ter sido dado um mau uso para isso, a ponto de inviabilizar a evolução daquela época da humanidade enquanto humanidade, foi o uso, a subversão também da magia, do conhecimento mágico, o conhecimento ocultista, como era chamado, né? E esse conhecimento ele foi exterminado. O que ficaram, e aí ele fala também que ficaram fragmentos desse conhecimento magístico espalhados em várias seitas, religiões, mas que hoje o ser humano encarnado não tem mais uma visão global para não conseguir usar da mesma forma que era usada antes, que era uma coisa muito poderosa. Além da telepatia, só para vocês terem uma ideia, no livro do Tranca-Rua, vocês vão ver isso. Os seres conseguiam entrar em perispírito dentro dos cristais para poder conversar em segredo. Porque em época de telepatia, você imagina, todo mundo escuta todo mundo, como é que você faz para conversar sem ninguém ouvir? Então, eram coisas assim muito, muito perigosas, tá? Então, essa subversão e essas eras aí da humanidade, tem outros livros do Saraceni que falam bastante, para quem tem curiosidade, tá? A gente vai ver alguns. Mas, por hoje, vamos encerrando. Hoje, para finalizar, hoje é dia 11 de junho, é véspera do Dia dos Namorados, antevéspera do dia de Santo Antônio.
eu gostaria de dizer para vocês que a nossa Umbanda, ela não é... Nós não somos católicos, mas nós gostamos de santo. Uns mais, outros menos. E eu gostaria que vocês, no dia, além de toda a saudação, de toda a homenagem para Exu, para toda a linha, homenagem ao Orixá Exu, enquanto força divina da criação, que nos dá vitalidade, que nos dá mobilidade, que nos dá dinamismo, que nos auxilia na comunicação, que guarda, sim, os nossos caminhos, que guarda os nossos pensamentos, que corta as nossas arestas pontiagudas com muita cacetada, né? Mas procurem, eu vou deixar depois na referência alguns vídeos sobre Santo Antônio e por que da sua associação com Exu, né? Que certamente não é à toa, já que Santo Antônio talvez seria um dos santos mais eloquentes, um dos que melhor se comunicavam, talvez essa característica muito forte dele, né? Tem a imagem de Santo Antônio falando aos peixes, tem várias histórias, vários milagres de Santo Antônio relativos à comunicação. Mas guardem e fiquem com a imagem de Santo Antônio. Foi uma das coisas que me marcou muito, porque eu vi isso de uma entidade, que eu não vou saber dizer o nome, porque ele não se apresentou com o nome, mas era um Exu velho, que me disse que Santo Antônio era o padroeiro dos Exus, que eles chamam assim, né? Que era o padroeiro dos Exus, porque no momento da morte de Santo Antônio, o seu amor pelos caídos era tão grande, que aquele amor passou a sustentar todos os caídos. E quando ele fala todos os caídos, os Exus, né, caídos, aqueles que depois de cair conseguiram progredir a ponto de se tornarem Exus, mas trabalhadores que um dia foram caídos e hoje trabalham pela lei, à esquerda do nosso Pai. Então é um amor tão grande. Então essa imagem ficou indelével assim na minha mente, de um Santo Antônio que amou tanto que conseguiu sustentar, né, simbolicamente, são todas simbologias, né, simbolicamente sustentar a linha de esquerda da nossa querida Umbanda. Isso é muito bonito. Isso não embranquece a nossa Umbanda, não transforma a nossa Umbanda em igreja católica, mas é parte das heranças que nós recebemos. Assim como nós recebemos as nossas heranças e tradições indígenas, africanas, nós também recebemos heranças católicas, gente, né? Umbandas europeias, heranças europeias, e isso não é ruim, não. Ninguém tá desprezando as origens e as raízes, né, africanas, quando eu também trato dos santos. Tem amor, é muito amor, é amor para todas essas influências. Não é separatismo, não é briga, não é confusão, né? Então, nós não vamos fazer nenhuma festa esse ano. Eu até ano passado foi muito exaustivo. Eu não dou conta, e o Jesus também não, da gente ficar fazendo grandes festas, porque é praticamente uma, esse mês seriam duas. Tá? Então, assim, a gente não tem condição de ficar programando uma festa por mês, e aí muitas vezes deixa na mão dos filhos, os filhos às vezes fazem muito papel picado e muita decoração, quando na verdade a festa maior, a homenagem maior ao orixá é o carinho e a devoção. Vocês viram, eu até falei para alguns. Nós não programamos festa de cigano, mas eu falei, não, vamos fazer uma homenagem, né? Na gira, a gente faz uma homenagem para cigano. Então eu levei 2 pitaias, a Mariana levou 2 maçãs e virou uma festa. Virou festa, virou uma festa. Do jeito que eles trabalharem, eu só arrumei com o que tinha lá na tenda e foi a coisa mais linda do mundo. Então, tirem essa noção de que para ter uma festa tem que ser uma coisa muito espetaculosa, decorações, bandeirinhas e toalhinhas, que não é isso.
um pouquíssimo, a gente faz uma linda homenagem. Então, façam a homenagem de vocês, né, no dia 13, tá? Que é o dia do santo, que é o dia de Santo Antônio, o dia simbólico. Gente, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Já vão entrando nas vibrações da esquerda, de Exu, assimilem com carinho e com sabedoria, que a imagem de Exu, que não é diabo, mas também não é um anjo. Parem de romantizar Exu, que não é. Ó, o equilíbrio, gente. Não é um angelical, Nossa Senhora Deus abençoe, mas também não é diabo. Então, lembrem que Exu é como ele é, né? Às vezes duro, às vezes autêntico, sincero, tá demais, mas tenham essa vibração com vocês. Com certeza faz só bem. Bom, um abraço, gente. Boa noite a todos.